Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Josileide Santos e sempre estarei aqui trazendo a palavra do Senhor para nós meditar. É necessário a gente meditar na palavra de Deus, né? Porque só ela tem o poder de transformar, de libertar, de preparar o homem e levar para a glória, para os braços do Pai. Que tudo que você esteja planejando em fazer, que a mão de Deus venha estar na frente para te dar direção, para te dar sabedoria, proteção e você conquistar tudo isso. Meus queridos, e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. É uma palavra que ela vai te encorajar. Hoje aqui em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu peço a você, meus queridos, que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E deixe um comentário também para o YouTube entender que esse conteúdo ele é importante, porque é a palavra de Deus, né? Então você pode deixar um comentário, pode deixar um coraçãozinho, né? E também você pode dizer de onde que você me assiste, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, né? Então, fique à vontade para comentar. Capítulo 1 de Josué, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus aqui, ele estava falando com Josué, meus queridos, porque Moisés tinha morrido e Deus queria uma pessoa para prosseguir no caminho com o povo, guiar o povo para entrar na terra prometida, porque Moisés não pôde. Em algum momento ele fez o que não era para ser feito e o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra. Porém, que ele subisse no monte, olhasse a terra com os seus olhos, né? E ali o Senhor o recolheu e ele não desceu mais daquele monte. E o Senhor agora estava falando para Josué que Josué agora seria aquela pessoa que iria substituir Moisés, iria entrar na terra prometida com o povo. O Senhor Deus, ele deu as instruções para Josué. E uma das coisas que ele falou foi que ninguém poderia resistir a Josué. Todos os dias da vida de Josué foram promessa de Deus, né? Josué, eu sou contigo. Eu não vou te deixar. Ninguém vai te derrotar. Todos os dias da tua vida eu serei contigo. Mas tem os requisitos para isso, meus queridos. Assim também Deus ele diz para você: eu sou contigo, eu não vou te deixar. Jesus nunca vai abandonar a sua igreja. Enquanto nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, o Senhor nunca vai nos deixar. Você não será um homem desamparado. Afinal de contas, meus queridos, a responsabilidade era muito grande, pois ali existiam milhares de pessoas que Josué teria que liderar. Não era fácil. Mas o Senhor prometeu, assim como ele foi com Moisés, seria com Josué. No versículo 2, o Senhor diz para Josué: ser forte e corajoso. Eu serei contigo todos os dias da tua vida, mas você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Meus queridos, nos dias em que nós estamos vivendo, para nós servir ao Senhor, nós precisamos ser fortes e ser corajosos. Sabe por quê? Porque a cada dia que passa, tá ficando mais difícil anunciar o evangelho da paz, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, porque tem muitos evangelhos sendo pregados, mas é os evangelhos do homem, é os evangelhos do demônio, né? Porque tem muitos aí pregando para o demônio, não é para Deus, não é o evangelho de Cristo que eles estão pregando. Muitos pregam
E quando a pessoa se prontifica para falar do evangelho do reino, para aqueles que estão pregando, fazendo a vontade do diabo, né? Muitas vezes usando versículos bíblicos, mas o diabo também usou quando ele foi tentar Jesus, né? Ele usou a Bíblia, ele usou a palavra, né? E a gente vê aqui que muitos estão nessa situação e eles são contrários, né? À verdade de Deus, né? Porque eles querem viver no seu bel prazer, enganando os outros. Então, quando a palavra da verdade é pregada, essas pessoas têm raiva, elas ficam iradas, porque elas querem continuar no engano e ensinando engano para as demais pessoas, né? E o Senhor diz, Josué, tu tem que ser forte e corajoso, né? Tem muitas batalhas, tem muitas guerras pela frente, para que você e o povo tomem posse da terra prometida. E é necessário ser forte e corajoso, e nós também, irmãos, porque a cada dia que passa, a porta ela vai se estreitar mais para aqueles que querem viver o evangelho do reino de Deus. Para aqueles que vivem o evangelho segundo o sistema do mundo, que tudo pode, que nada mais é pecado, né? Para esses a porta continua larga, mas para quem quer andar na porta estreita, a cada dia ela vai ficar mais estreita ainda, porque está se aproximando a vinda de Jesus do arrebatamento e também está se aproximando a manifestação do anticristo, dele se manifestar ao mundo. Então aqui a gente vê o Senhor Deus falando que ele tão somente fosse forte, fosse corajoso, né? Para quê? Para ter o cuidado de guardar a lei, né? Naquela época eles viviam pela lei de Moisés, né? Então, guarda a lei que Moisés te ensinou, né? E hoje nós guardamos a palavra de Deus, né? Os ensinamentos da palavra do Senhor, que também é a lei de Deus, né? Então, precisa ser forte, precisa ser corajoso para enfrentar as guerras, mas também precisa ser forte e ser corajoso para guardar a palavra, né? Porque se você guarda a palavra, alguém vai te confrontar, o diabo não vai ficar satisfeito. E você precisa ser forte e ser corajoso para isso. E aqui o Senhor ele fala mais, né? Para que ele não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Segue firme na palavra de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, né? A ordem de Deus, não olha nem para a direita nem para a esquerda, continua seguindo no que eu te ensinei, porque eu sou contigo, né? Então farás prosperar o teu caminho, né? Quer dizer, meus queridos, muitas vezes para o nosso caminho ser próspero é necessário a gente seguir a palavra de Deus, né? Seguir o caminho que o Senhor traçou para nós. E a outra ordenança de Deus é: Josué, não pare de examinar a lei. Não cesse de ler este livro, para ter o cuidado de fazer segundo o que está escrito nela. Tu não pode deixar de examinar de dia e de noite. E, meus queridos, nos dias em que nós vivemos, nós também precisamos fazer isso todo dia, né? Examinar a palavra de Deus todo dia, de dia e de noite, porque ela é a nossa bússola, é a nossa proteção. Então nós precisamos do conhecimento que está nela, né? Essa é a palavra de Deus para você nesse dia, meu querido. Não temos, né? Não temos a afronta do inimigo, porque o Senhor teu Deus é contigo. O que você precisa fazer é se esforçar para viver a verdade. E não temos as coisas que irá acontecer. Josué em todas as batalhas, né? Que esse homem foi, em todas ele venceu. Porque o Senhor Deus era com ele, porque ele obedeceu a palavra de Deus, né? Então, meu querido e minha querida, a gente vê também na palavra do Senhor que ele orou e o sol parou, a lua se deteve, né? Então, tudo isso porque ele foi um homem que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele se esforçou para cumprir a ordenança do Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.